Juízes, capítulo 3. Estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova todos de Israel que não haviam participado de nenhuma das guerras de Canaã. Ele fez isso para que as gerações dos israelitas que não haviam participado das guerras anteriores pudessem ser treinadas para o combate. 5 líderes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações ficaram para que os israelitas fossem postos à prova por meio delas, e assim demonstrassem que obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus pais, por intermédio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles por mulheres e deram suas filhas em casamento aos filhos deles, e cultuavam os seus deuses. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor, seu Deus, e cultuando os Baalins e Azerá. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os israelitas serviram a Cushan-Risataim durante 8 anos. Mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou-lhes um libertador que os livrou, Otoniel, filho de Quenais, irmão mais novo de Calebe. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele se tornou juiz de Israel. Então, foi a guerra, e o Senhor lhe entregou Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra quem prevaleceu. Então a terra teve sossego durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Quenais. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este deu poder a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, pois haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de fazer uma aliança com os amonitas e os amalequitas, Eglon foi, derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. E durante 18 anos os israelitas foram dominados por Eglon, rei de Moabe. Mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou-lhes um libertador chamado Eude, filho do benjamita Gera, homem canhoto. E os israelitas enviaram por seu intermédio o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude fez para si uma espada de 2 gumes com um côvado de comprimento e amarrou-a à coxa direita, por baixo da roupa. Então levou os tributos a Eglon, rei de Moabe, que era um homem muito gordo. Depois de entregar os tributos, Eude mandou embora os carregadores. No entanto, quando estava junto às imagens de escultura, perto de Gilgal, voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. E o rei disse: Silêncio. E todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado numa sala de verão particular, e disse-lhe: Tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou da sua cadeira, Eude estendeu a mão esquerda, tirou a espada de sobre a coxa direita e cravou-a na barriga do rei. O cabo também entrou com a lâmina e, como ele não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude fechou e trancou as portas da sala e saiu para o pórtico. Depois que ele saiu, os servos do rei vieram e, quando viram que as portas da sala estavam trancadas, disseram: Sem dúvida ele está aliviando o ventre no seu quarto de verão. E esperaram até ficarem preocupados, mas o rei não abria a porta da sala. Então, tomando a chave, abriram-na, e lá estava o seu senhor morto, estendido no chão. Eude escapou enquanto eles esperavam e, depois de passar pelas imagens de escultura, chegou a Seirá. E, assim que chegou, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim. E os israelitas desceram das montanhas, com ele à frente. E ele lhes disse: Segui-me, porque o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. Eles o seguiram, tomaram um lugar de passagem do Jordão que leva a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas, todos fortes e valentes, e ninguém escapou. Assim Moabe foi subjugado por Israel naquele dia. E a terra teve sossego durante 80 anos. Depois dele, levantou-se Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Capítulo 4.
Mas, depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Aguim. Então os israelitas clamaram ao Senhor, pois Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas iam a ela para que julgasse suas questões. Certo dia, ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e disse-lhe: O Senhor, Deus de Israel, te ordena: vai, ajunta 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e conduze-os ao monte Tabor. Farei com que Sísera, chefe do exército de Jabim, te ataque com os seus carros de guerra e suas tropas junto ao ribeiro de Quizon, e o entregarei nas tuas mãos. E Baraque disse-lhe: Se fores comigo, irei, mas não irei se não fores. Ela respondeu: É certo que irei contigo, mas a honra desta expedição não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque até Quedes, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Um quineu chamado Éber havia se separado dos outros quineus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaananim, próximo de Quedes. Quando anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, Sísera reuniu todos os seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, desde Arosete-Aguim até o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera ao fio da espada, com todos os seus carros e todo o seu exército. Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Aguim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não restou um só homem. Mas Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o quineu, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, o quineu. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Entra, meu senhor, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Peço-te que me des um pouco de água, pois estou com sede. Ela abriu uma vasilha de couro cheia de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele ainda lhe disse: Fica à entrada da tenda, e se alguém vier e te perguntar: Há alguém aí? Responde: Não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se em silêncio, enquanto ele dormia profundamente, pois estava exausto. Então, cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão, e ele morreu. Enquanto Baraque passava à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e lhe disse: Vem, e te mostrarei o homem que procuras. Quando Baraque entrou na tenda, viu Sísera caído e morto, com a estaca na têmpora. Dessa forma, naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E o poder dos israelitas sobre Jabim, rei de Canaã, tornou-se cada vez maior, até que eles o destruíram.